Hoje eu vou falar sobre um tema que todos os dias as pessoas perguntam depois da minha consulta. Afinal de contas, medicação psiquiátrica vicia ou não? É para sempre? Tem efeito colateral? Eu posso beber? Várias dessas dúvidas se repetem a cada consulta. E quando a gente fala sobre medicação psiquiátrica, as opiniões se dividem. De um lado, tem aquelas pessoas que se beneficiaram da medicação e defendem como as medicações que são salvadoras. E por outro lado, tem aquelas pessoas que, por falta de informação, falam que são medicações que não pode ficar tomando, ou são medicações que viciam, ou são medicações que tem que tomar muito cuidado. E a gente precisa entender, então, quais são os mitos, quais são as verdades quando a gente fala sobre medicação psiquiátrica. A primeira dúvida que é comum é aquela pergunta que vem assim: doutora, mas eu vou ter que tomar esse remédio para sempre? Não. Na verdade, depende do seu quadro. Se for um paciente, por exemplo, que está em um primeiro episódio depressivo, no qual ele está passando ali por um processo de luto, de perdas e está com algumas dificuldades, e ele começa a tomar a medicação e dentro de um ano ele tem remissão dos sintomas, ou seja, ele fica bem depois de um ano, muito provavelmente esse paciente não vai tomar a medicação para sempre, ou seja, ele vai tomar durante um ano e logo depois ele vai poder parar de tomar. Da mesma forma que algumas crianças, por exemplo, que tomam medicação para TDAH, durante o amadurecimento, então quando chegam na fase adulta, muitas vezes não precisam tomar porque o próprio amadurecimento cerebral fez com que os sintomas melhorassem. Então muitas vezes os pacientes precisam tomar a medicação durante uma determinada fase da vida e depois já não necessitam mais. Mas temos outros casos em que os pacientes têm algumas condições crônicas na psiquiatria. Por exemplo, nós temos pacientes que têm depressão de maneira recorrente, 2, 3, 4 episódios depressivos durante a vida. Esses pacientes, quando a gente tira a medicação, a chance de recidiva, a chance de recaída, a chance que eles voltem a ter os mesmos sintomas é enorme. Por isso a gente opta por deixar as medicações de maneira contínua. Assim como alguns quadros, como o TOC, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, alguns pacientes, quando tiramos as medicações, sentem que os sintomas pioram novamente, por isso nós muitas vezes deixamos essas medicações de forma contínua. Outro ponto é que sempre as pessoas, quando nunca fizeram uso da medicação, têm aquele medo, assim, esse remédio vai mudar quem eu sou? Ou o remédio vai mudar a minha personalidade? Eu vou ficar mais apático, ou eu vou ficar calmo demais e minha personalidade é diferente? Não. Nenhuma medicação muda, nenhuma medicação é capaz de mudar personalidade. Muito pelo contrário. Muitas vezes, se você está num estado de depressão, no estado de ansiedade, você vai se desconectando de quem você é de verdade. E quando a gente reestabelece o equilíbrio mental, ou seja, quando você não está mais com uma tristeza persistente, uma preocupação persistente, você volta a ser quem você é. Então, não tem nenhuma medicação que é capaz de mudar a sua personalidade. Muitas vezes é ao contrário. O fato de você estar bem por conta da medicação faz com que você tenha mais contato com a sua essência, com a sua personalidade. Outro ponto que é muito comum me perguntarem quando no final da consulta eu encaminho para o psicólogo é se a medicação substitui a psicoterapia, porque tem alguns espertinhos aí que acham mais fácil tomar remédio do que fazer terapia. E de fato, tomar medicação parece ser um esforço bem menor do que fazer a terapia, só que não substitui. Na maioria dos casos, o padrão ouro, a primeira linha, aquilo que tem mais evidência é justamente a associação entre o tratamento medicamentoso e a psicoterapia. O trabalho da psicoterapia tem uma função diferente daquilo que a medicação faz
no seu cérebro. O terapeuta, além de fazer todo o trabalho de acolhimento, de escutar, de saber a sua história, vai ser um profissional que vai conseguir te guiar nas mudanças do seu comportamento, nas mudanças da sua rotina, na forma como você lida com os problemas na sua vida. E isso nenhuma medicação é capaz de fazer por você. Outro ponto que também gera um desespero é a questão dos efeitos colaterais. Nossa, Ju, mas toda medicação tem efeito colateral? Sim, e eu tô aqui para falar os mitos, mas também para falar as verdades. Toda medicação é capaz de dar efeito colateral, inclusive dipirona. Então experimente ali, lê a bula da dipirona que você vai ver uma série de efeitos colaterais que são relatados, inclusive hipotensão. Toda medicação tem efeito colateral. O que a gente valoriza e aquilo que a gente presta atenção numa consulta psiquiátrica é qual efeito colateral te atrapalhará menos. Então, se um paciente chega e já fala para mim que é extremamente constipado, ou seja, tem uma dificuldade de ir ao banheiro todos os dias, eu não vou prescrever uma medicação que causa ainda mais constipação. Ou se chega um paciente jovem, recém-casado ali, naquela lua de mel ainda, e chega reclamando que está muito ansioso, preocupado com dinheiro, preocupado com um monte de coisa, eu não vou passar um antidepressivo que diminui a libido desse paciente, porque eu sei que nessa fase de vida que ele está, diminuir a libido poderia prejudicar seu relacionamento. Ou se chega um paciente, por exemplo, com sobrepeso, obeso, com dificuldade de emagrecimento, mas também num processo de depressão, eu não vou passar uma medicação que pode aumentar o apetite desse paciente, contribuindo ainda mais para a obesidade e para o sobrepeso. Então, as medicações têm sim efeitos colaterais, mas olha como é importante o seu psiquiatra estar te avaliando justamente para ver qual efeito colateral você não pode ter, ou quais efeitos colaterais são mais sustentáveis ao longo prazo. E saibam que nem todo mundo experimenta esses efeitos colaterais. Pessoas têm sensibilidades diferentes conforme o metabolismo da pessoa. Então isso pode variar de pessoa para pessoa. Isso é comum a gente ver nos familiares ali que falam: nossa, eu tomei estalopram e eu tive dor de cabeça. E a outra pessoa não teve nada, não sentiu nada com o uso da mesma medicação. Então por isso que é importante que você, que está fazendo uso de medicação, estar sempre acompanhado de maneira regular com o médico que te prescreveu. O médico que prescreveu a medicação precisa te acompanhar de maneira contínua. E o último medo que eu escuto muito também é se a medicação causa dependência. Ju, mas eu vou começar a tomar esse antidepressivo, eu vou ficar dependente? Essa pergunta é delicada. Por quê? A grosso modo, essas medicações não causam dependência. Ou seja, você pode ficar tranquilo de fazer seu tratamento com antidepressivo, que você não vai ficar dependente dessa medicação. Mas a gente precisa tomar cuidado com medicações que são conhecidos como ansiolíticos, que nós chamamos de benzodiazepínicos, que é o clonazepam, que é o famoso Rivotril, o diazepam, alprazolam, bromazepam. Essas medicações, elas podem causar tolerância. E o que é essa tolerância? Tolerância é você ter que tomar quantidades cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Então, aquela pessoa que tomava 5 gotinhas do Rivotril, dormia, e hoje já tem que tomar 15, 20 gotas para ter o mesmo efeito. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa classe de medicação que, sim, tem muitas pessoas que não estão sendo bem vistas nos consultórios médicos, ou essas pessoas estão conseguindo a medicação de maneira não prescrita, ou seja, comprando em farmácias ali que vendem de maneira irregular, e essas pessoas estão ficando dependentes dessa medicação para dormir porque não estão fazendo acompanhamento médico. Ou seja, escutem o que eu estou dizendo. Não é que as medicações que vocês estão tomando causam dependência, mas é a falta de acompanhamento médico, a falta desses retornos com consistência no tratamento que faz com que as pessoas tomem medicações de maneira aleatória ou de maneira que elas bem entendem. Além dos benzodiazepínicos, eu tenho que chamar a atenção para os indutores do sono do grupo Z, que é o zolpidem, né? O zolpidem também pode causar dependência, também pode causar tolerância.
se for usado sem prescrição médica, se for usado de maneira sem acompanhamento. Então tomem muito cuidado. Já os psicoestimulantes, apesar de não causarem dependência, fica aqui meu alerta para pessoas que não têm TDAH, não têm indicação e estão tomando Venvance para fins recreativos ou para estudar, para aumentar a produtividade, para conseguir beber mais. Esses pacientes têm risco para se tornarem dependentes. São pacientes que não têm TDAH, não têm indicação clínica de tomar medicação e estão tomando de forma ali sem acompanhamento. Então, esses eram os mitos que eu queria falar com vocês. Esse é um assunto muito sério. É o primeiro vídeo do canal sobre esse assunto, mas eu acredito que a gente vai ter que gravar vários sobre esse. Então eu quero te convidar para curtir esse vídeo, compartilhar com a turminha aí, com seus amigos, com os seus familiares que estão tomando as medicações tudo errado. Já pode compartilhar esse vídeo e não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações para você sempre ter acesso quando saem vídeos novos no canal. É importante que vocês façam isso para que eu continue vindo aqui e me motive para estar gravando para vocês. E se você está passando por alguma dificuldade e está precisando de passar por uma consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, eu vou deixar o link aqui para você marcar a consulta do meu consultório e também vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês conhecerem o meu trabalho. Eu tenho um grupo, uma comunidade onde eu reúno ali pacientes que têm TDAH e familiares que têm TDAH, que é o Dominando TDAH, onde eu ensino tudo que eu sei sobre TDAH e tudo que você pode fazer para você controlar os sintomas do TDAH. E também tenho o Laboratório de Psicoterapia Avançado, que é um grupo de aperfeiçoamento voltado para psicólogos e psiquiatras, onde temos aulas teóricas, supervisões e toda uma parte de ensino em relação a como você vai construir o seu negócio dentro da psicoterapia e dentro da psiquiatria. Então, se você quer conhecer mais meu trabalho, é só acessar o link. E para você que assistiu o vídeo até o final, muito obrigado, fico muito grata mesmo. Um beijo e até a próxima.